Ótimo, e contigo. Legal. Olá, pessoal. A gente vai ter aqui mais uma palestra. Lembrando que as perguntas é lá pelo Discord e que, para mencionar, hashtag Python, PyBR 2020. Então, vou apresentar o Luan. Luan Fonseca é entusiasta e apaixonado por ciência de dados, inteligência artificial e design thinking. Na Acho que é outra, palestra, Roberto. débito técnico, porque isso vai estragar teu software. Isso. Você, Luan. Certo. Boa palestra. Obrigada. Deixa eu compartilhar aqui. Ok. Certo. Boa noite. Meu nome é Luan, eu sou um homem branco, tenho barba e o cabelo médio, não é grande nem pequeno, e a minha palestra é sobre débito técnico e por que isso vai estragar teu software. Esse primeiro slide, a gente tem uma foto turística da Torre de Pisa, e é um monumento super conhecido, super famoso, que fica na Itália. Especificamente, ele fica em Pisa, na cidade de Pisa. E tem uma história super interessante por trás, porque ela foi construída no século XII e por motivos do solo não ter sustentação suficiente para aguentar o peso da torre, ela começou a pender. A estrutura só foi estabilizada em 2001, depois de 8 anos de retrabalho, e, na verdade, uma dessas correções ainda tornou o problema pior. Assim, quem aqui nunca fez uma refatoração ou tentou melhorar um código e acabou atrapalhando tudo? Eu não estou aqui de verdade para julgar. E agora você deve estar com duas coisas na cabeça, pelo menos. Talvez você esteja perguntando o que é que a Torre de Pisa tem em relação com débito técnico? E será que eu sou italiano, Luan Fonseca, Fonseca é italiano? A primeira, vocês vão descobrir até o final da palestra. E sobre a segunda, não sou italiano. Meu nome é Luan Fonseca, eu trabalho com Python e Django há mais ou menos 10 anos já. Eu sou fundador de um projeto chamado Speaker Fight, que é gerenciador de palestras e call for papers, que foi bem usado na comunidade Python e tudo. E também eu sou engenheiro de software na LabCodes. A LabCodes, ela é uma empresa de desenvolvimento de software e consultoria que projeta, implementa e escala software de qualidade. A gente trabalha com clientes duradouros e construindo novos produtos, reduzindo custos e automatizando processos internos. O nosso escritório ele é localizado em Recife, em Pernambuco, e a gente é um time pequeno, mas a gente tem um ambiente inclusivo e tolerante a erros, onde as pessoas são empoderadas a aprender e desenvolver suas habilidades interpessoais e técnicas. Trabalhamos principalmente com Python, Django, JavaScript e React, e a gente acredita que qualidade é um pilar não negociável do desenvolvimento de software e que comunicação é a chave para resolver qualquer problema. Massa. A agenda dessa palestra, ela vai começar com uma pequena história sobre Chico, mostrando a realidade de uma pessoa desenvolvedora. Depois iremos descobrir por que débito técnico é sempre uma coisa ruim, é sempre mal visto, e quem deve ser responsável pelo débito técnico, né, esse monstro. Após isso, iremos ver algumas soluções que não são as melhores e possivelmente encontrar melhores alternativas e mais viáveis para lidar com esse problema. Nós também iremos discutir se lidar com débito técnico é lucrativo para as empresas e o que o criador do termo débito técnico, né, o Ward Cunningham, quis dizer com o conceito que ele criou. Baseado em tudo isso, a gente também vai discutir o que existe além de apenas lucro para as empresas, né? Massa, Chico, o desenvolvedor é gato. Esse é Chico. Chico é um desenvolvedor sênior, sempre com horrores de coisas para fazer. Chico é um programador, tipo, 5 estrelas, com anos e anos de experiência em desenvolvimento de software. E, de repente, apareceu um novo projeto para Chico. Esse projeto, ele precisava ter sistema de pagamento, autenticação por redes sociais e integração com serviços de entrega. A data
para esse projeto de Chico era de apenas um mês. Como Chico é um excelente profissional que sempre entrega as suas atividades, ele foi lá, pegou o projeto e entregou a tempo. Depois de entregue, o resto do time foi revisar o código de Chico. Eles descobriram que o código de Chico tinha alguns problemas, como tinha alguns bugs, tinha inconsistências no pagamento, algumas vezes as entregas não eram processadas e a autenticação ela era muito leiga em checar as redes sociais. Chico sabia que seu código tinha alguns problemas, porém, quando o Chico estava perto da data de entrega desse projeto, outro projeto apareceu para ele, e então ele não teve tempo de voltar para corrigir esses problemas. O time, então, teve que entregar do jeito que o projeto estava, mas Chico se manteve positivo e continuou pensando que no futuro, quando eu tiver mais tempo, eu vou voltar para corrigir tudo. Spoiler, a gente sabe que isso nunca vai acontecer. Depois da revisão, o time encontrou vários problemas no código de Chico, como o código responsável pelos pagamentos não era suficientemente flexível para aceitar outros tipos de moedas. Se, por acaso, o serviço de entregas estivesse fora do ar por qualquer motivo, as entregas poderiam nunca acontecer e até usuários com contas desativadas nas redes sociais ainda conseguiam fazer o login na aplicação que Chico escreveu. Além de tudo isso, o código não tinha nenhum teste automatizado. E é isso que nós conhecemos por débito técnico. Por quê? Porque como o Chico escolheu a primeira alternativa de solução que apareceu, por conta da data de entrega, né, o código tinha vários problemas e o time aceitou isso. No futuro, por exemplo, se a lógica mudar por qualquer motivo, o custo de mudança no código de Chico vai ser bem maior. Então, esse foi o momento que o débito técnico foi introduzido. O que aconteceu na Torre de Pisa é bem parecido com o que entendemos por débito técnico também. Começou com alguns problemas e, de repente, esses problemas escalaram tão rápido que, com o passar do tempo, tudo ia desmoronar. O mesmo acontece com os nossos softwares. Com a gente, isso geralmente é mais visível durante o processo de desenvolvimento do que no caso da torre, né, que foi depois que ela estava feita, porque depois de algum tempo se torna mais difícil de entregar coisas novas ou resolver bugs, e é bem perceptível isso durante o processo de desenvolvimento. Nós também estamos acostumadas a pensar que ter algum nível de débito é uma coisa ruim. Assim, geralmente é, mas a gente pode enxergar isso como uma decisão estratégica. Pois se nós pudermos entregar alguma coisa, algum recurso ou alguma mudança no nosso software muito rápido, a gente pode ter uma vantagem econômica comparada a tipo, os concorrentes e o resto do mercado. O problema é que nessa abordagem, quando você começa a esquecer essas decisões que foram tomadas, isso fica, tipo, inviável. Imagina que débito técnico é tipo aquele lanche que você come de madrugada depois de sair de um Pai Bar, na Pai BR. Um ou dois, tudo bem. Depois, quando você tá, tipo, no quinto dia, só jantando aquilo, pode virar um problema. É a mesma coisa. Aceitando que isso é uma troca, né? Nós podemos nos mover mais rápido, no sentido de entregar mais coisas, e ter a consciência de que a gente precisa pagar essas consequências pelas nossas decisões no futuro. E isso é realmente uma coisa muito comum a se fazer. Eu não sei aqui quantas pessoas já pagaram esse preço por comer muito lanche de madrugada numa Pai BR, mas lembre-se, o custo, assim como o software, aumenta com o tempo. Então, outra coisa é que se você se identificar com alguma dessas situações nas suas tarefas do dia a dia, é realmente tudo bem. Contanto que você tenha noção de que no futuro vai precisar ter tarefas dedicadas apenas a remediar esse problema. E isso realmente é um cenário comum no ciclo de desenvolvimento de software. Existe esse quadrante, que é o quadrante de débito técnico, onde ele divide em 4 partes as decisões que foram tomadas no passado. Se a gente olhar para o quadrante de débito técnico que foi criado por Martin Fowler, ele, na parte de cima, ele divide em desleixado e prudente. E na parte de baixo, negligente e cauteloso.
Acho que eu falei errado isso. Na parte de cima é desleixado, prudente, cauteloso e negligente. Se a gente olhar para o quadrante, a gente consegue facilmente identificar que Chico fica na parte de cima, entre ser desleixado e prudente. Ele sabe que ele não tinha tanto tempo para desenhar a melhor solução, o código mais lindo, tudo perfeito, porque ele tinha um prazo nesse caso. Mas ele sabia que no futuro ele podia voltar e corrigir aquilo tudo. Se nós focarmos apenas no nome débito técnico, uma coisa que acontece é que a gente é guiado a pensar que é um problema apenas do time de pessoas desenvolvedoras. Apenas porque fomos nós que criamos e fomos responsáveis por escrever aquele código que causou esse débito técnico. O problema é que a gente precisa internalizar e entender é que software é o resultado da estrutura e processos de uma empresa inteira. E que também, uma ressalva para ser feita, é que a indústria inteira de software mudou demais desde a data que o termo débito técnico foi criado. E assim como no cenário de Chico, o problema de uma solução não tão boa que ele escreveu está mais ligada a um problema de gestão ou do time de produto do que apenas de Chico, que foi responsável por escrever o código. Porque sabemos que Chico é um desenvolvedor incrível, sabe? Mas ele precisou ignorar vários problemas e várias decisões para poder entregar o projeto na data que foi pedida. E também, algumas vezes, os gargalos que estão gerando esse problema de débito técnico vêm de diferentes partes da empresa, sabe? Às vezes, o time de gerenciamento pode não estar a par da velocidade de produção do time de desenvolvimento, então eles podem exigir muito mais do que o time consegue entregar. Pode ser também, caso exista um time de produto, ele pode não ter um plano a longo prazo para passar para a equipe de desenvolvimento, no caso de Chico. Se eles sabiam que no futuro poderia mudar e aceitar outras moedas, Chico devia saber isso desde o início, entendeu? Ou até o time de UI e UX pode estar muito distante do time de pessoas desenvolvedoras. E isso pode causar retrabalho, pode criar interfaces e experiências que são inviáveis de serem feitas no tempo. E aí, isso pode causar no time, por exemplo, o time de front-end, vamos supor, de ter que tomar várias decisões que não são as melhores decisões para poder entregar aquilo naquela experiência desejada. E isso, com o tempo, a gente já sabe o nome disso, débito técnico. Também, a gente não pode esquecer que, às vezes, nós precisamos nos culpar pelas más decisões. Tipo, quando a gente escolhe aquele framework por puro hype, ou até quando a gente para de dar atenção a um framework que está sendo deixado de lado, está sendo abandonado, isso também é tudo nossa responsabilidade. Todas as decisões que nós tomamos no nosso dia a dia são, diretamente ou indiretamente, depende, nossas responsabilidades. Ou até se as pessoas não estão testando e refatorando e melhorando o código como ela deveria, como a aplicação merecia e deveria. Isso também é parte de nossa culpa. Massa, como lidar com isso agora? Depois que definimos quais problemas nós temos na nossa aplicação, nós precisamos ver quais as possíveis ferramentas para nos ajudar a sair dessa situação. Imagina que, no caso da Torre de Pisa, as pessoas tivessem parado completamente de trabalhar na torre e derrubado tudo para reconstruir. A chance de, tipo, os mesmos problemas que já tiveram antes, do solo não aguentar o peso, e até novos problemas aparecerem durante esse processo de reconstrução, é realmente grande. E sem pensar nem na quantidade de dinheiro gasto para demolir e reconstruir uma torre inteira. Se a gente, vamos supor, apenas contratasse mais pessoas, imagina no caso da Torre de Pisa de novo, se a gente contratasse mais pessoas para ficar puxando a torre de um lado, amarrando a torre de um lado, enquanto o pessoal está construindo, isso meio que nunca ia resolver o problema e ela nunca ia ficar reta, porque o peso vai aumentar, ela vai pender mais, vão puxar e não dá certo. No nosso caso de projeto de software, imagine se você está trabalhando agora uma aplicação com alto nível de débito técnico, que está tudo lento, nada sai, bug aparece, aquele cenário que ninguém quer. Se a gente adicionasse mais pessoas apenas para trabalhar na parte de débito técnico,
o que ia acontecer é, quanto mais gente, quando chega um time novo, quem estava trabalhando lá precisa passar o contexto de toda uma aplicação para esse time novo, para eles poderem saber quais são os problemas, quais são os gargalos, quais são as dificuldades. E isso também não resolve o problema da mesma forma que puxar a torre de um lado não resolve. Se o software continua a crescer, você resolveu aquele ponto ali. Daqui a 5 meses, 6 meses, vai ter outros milhares de pontos de problema e você vai estar só remediando o problema sem realmente resolver. Você vai estar só dando um jeitinho. Massa. Imagina se a gente criar um novo lugar para guardar esses problemas de débito técnico. Imagina criar, vamos supor, você usa Gira, você usa alguma ferramenta de gerenciamento de tarefas, e você cria um board lá, um novo cantinho para colocar todas as tarefas de débito técnico. Se o seu backlog hoje, a sua lista de tarefas a fazer na sua iteração de desenvolvimento, já tem coisas invisíveis, imagine um canto separado. Você nunca ia lembrar de pegar uma tarefa de lá. Beleza. O que podemos fazer? Essas são as soluções que a maioria das pessoas buscam, mas, Luan, se essas não são as melhores soluções, o que podemos fazer? Massa, com base em tudo isso que a gente viu, a gente precisa encontrar soluções realmente viáveis para lidar com débito técnico. A primeira é uma solução chamada Impact. Impact é um processo de identificar, marcar, planejar, agir e testar em cima dos problemas de débito técnico. Como a gente pode ver, o primeiro, ele é tudo sobre encontrar os pontos de possíveis débitos. Então, no segundo, a gente precisa ter certeza que esses candidatos de débito técnico estão visíveis. Então, é o caso de, no seu gerenciador de tarefa, ter uma tarefa lá marcada como débito técnico no mesmo board que isso de desenvolvimento usa. Beleza, marcamos. Agora, a gente precisa também setar prioridades para planejar essa execução de, tipo, vamos realmente melhorar esse ponto do código, esse módulo, essa classe, alguma coisa que vocês identificaram como ponto de débito técnico. Se você usa uma ferramenta como o Gira tem mecanismos para aumentar a prioridade ao longo do tempo, e isso é bem legal, porque como a gente viu, o custo de mudança aumenta com o tempo, então se a prioridade da tarefa, do ticket, também aumenta com o tempo, eles estão melhor alinhados. Massa, planejamos, e agora a gente vai agir. Após essas correções serem implementadas, a gente precisa testar e garantir que nenhum comportamento foi prejudicado, independente de ser um novo cenário de bug, ou uma perda de performance, ou atrapalhar uma experiência de um usuário, de usuária. Tudo isso, dessa solução chamada Impact, eu peguei de um livro chamado Refactoring for Software Design Smells, Managing Technical Debt. Eu só conheço a versão em inglês, eu não sei se tem tradução, acho que não, mas é um livro bem legal, que traz várias referências. Outra solução é, se você realmente não sabe quantas tarefas escalar para serem trabalhadas na sua sprint, na sua semana de desenvolvimento, na sua entrega de um mês, dependendo do tempo que for, tu pode usar o princípio de Pareto, aonde você separa 20% da produtividade dos pontos daquela semana para serem apenas de débito técnico, e o resto dos 80, né, você pode usar como correção de bug, tarefas, recursos, melhorias, coisas em geral, mas separar esses 20% para débito técnico. Massa. Outra coisa legal é fazer reuniões de revisão de débito técnico. Imagina que seu processo tem entregas a cada 2 meses, onde seu time de desenvolvimento passa 2 meses programando e no final entrega uma ruma de coisa de uma vez. Nesses casos, depois de fazer essas entregas, você pode marcar uma reunião com o teu time só para discutir e encontrar mais cedo os pontos que podem dar problema e podem causar débito técnico. Isso é legal porque, como você antecipa, você já consegue se preparar para, se caso alguém for mexer naquele módulo, ou naquela seção, ou naquela página, alguma coisa, pode já aproveitar e empurrar uma tarefa de débito técnico junto, como uma maneira de
manter uma melhoria contínua do código, né? Esses são 3 exemplos simples de soluções possíveis, mas eu super recomendo que você seja crítica e crítico sobre tudo isso e decida o que melhor combina com você e com o teu time. Massa. Vamos entrar agora numa visão um pouco mais econômica sobre o custo de se trabalhar em um sistema com algum nível de débito técnico, né? Esse gráfico, ele é um gráfico de custo e tempo, aonde ele tem 2 setas, uma vermelha e uma azul, e uma linha tracejada um pouco depois da metade. A linha vermelha, ela tem um crescimento exponencial, que isso é o quê? Esse crescimento exponencial é exatamente o custo da próxima nova feature, do próximo novo recurso do teu sistema. Tem uma palestra incrível, que é do J.B. Heinsberger, onde ele explica exatamente esse custo do próximo recurso de um software. E tem um ponto que você não sabe exatamente o valor exato de quanto é o custo do próximo recurso, mas você consegue tentar diminuir essa incerteza. Nesse gráfico, então, ele faz a comparação desses 2 custos ao longo do tempo, com projetos iniciando em 2 abordagens diferentes. A azul, que ela tem um crescimento muito mais moderado, ela é um software escrito pensando em design, pensando em qualidade, pronto para mudanças, entendeu? Ele é feito pensando em que coisas vão mudar e tudo bem. O vermelho, que é a nossa seta com crescimento exponencial, ela é o software que a gente escrevendo, metendo a mão na massa e vai e tosse. Apesar de que a gente consegue entender nesse gráfico que a proposta de se começar pensando em design, arquitetura, refatoração, tudo isso, de início, ele tem um custo bem mais alto do que se a gente começasse sem pensar em design. Só que a gente consegue entender também que como essa seta, é uma curva também, né? Essa curva, ela não é exponencial, esse custo inicial ele é mitigado ao longo do tempo. Então, ao longo, nessa comparação desses 2 gráficos, ao longo do tempo, o custo do próximo recurso, sem pensar em design, ele vai se tornar tão grande, tão grande, tão grande, que ele vai atingir a linha tracejada. Essa linha tracejada é o momento aonde vai ser mais caro escrever o próximo recurso de um software do que abandonar tudo e refazer do zero. E se você atualmente está apostando em fazer seu software, ou sua equipe, seu time, sua empresa, o produto que você trabalha, está apostando nessa abordagem de fazer um software sem design, você sabe que quando essa linha tracejada chegar, ou você não vai estar mais na empresa, ou o produto já vai ter acabado, ou você desistiu desse código e já aceitou que vai refazer. E a parte mais difícil disso é que essa linha tracejada, desse ponto, a gente não sabe quando vai acontecer, a gente não sabe se é em 1 mês, 2 meses, 5 meses, 10 anos, 15 anos, a gente só não sabe. Massa. Nesse slide, a gente tem 2,84 trilhões de dólares, que foi o custo de software de baixa qualidade em 2018 nos Estados Unidos. Nesse ano de 2018, no ano retrasado, a CISQ, que é o Consórcio para Informação e Qualidade de Software, divulgou um relatório sobre os custos de software nos Estados Unidos. Esse cálculo de 2,84 trilhões, ele levou em consideração coisas como falhas catastróficas, sistemas legados e o custo de projetos problemáticos e cancelados. Só para a gente ter uma noção, esse valor de 2,84 trilhões é 2/3 do valor de despesas de saúde nos Estados Unidos no mesmo ano. Então, software é um dos tópicos mais caros da humanidade atualmente. Software de baixa qualidade, né? Massa. Aqui a gente tem uma foto do Ward Cunningham, que foi ele que criou o conceito de débito técnico, em 1992, como uma metáfora financeira para explicar para as pessoas não técnicas os custos adicionais implicados em trabalhar com código. Praticamente tudo que a gente entende também por boas práticas de desenvolvimento, programação extrema, desenvolvimento ágil, o Ward tem boa parte de mérito nessas técnicas. Além disso, ele trouxe o conceito de wiki
e ele é um ativista de padrões de design e desenvolvimento ágil. Na definição de débito técnico, a gente tem esse texto, que é: mesmo se tivermos um ótimo código com as melhores práticas aplicadas nele, isso não significa que temos um baixo débito técnico. Imagine que se o código não estiver alinhado com o domínio do teu produto, nós sempre estaremos devendo conhecimento de volta para esse código. E o pior é que a gente vai continuar crescendo à base de código sem pensar na melhor e mais viável solução para o nosso domínio. Essa palavra domínio a gente traz de um conceito de desenvolvimento dirigido a domínio, que é uma área enorme em computação, desenvolvimento de software, que é bem legal, que eu queria estudar mais, inclusive. O que ele quis dizer com domínio é o quê? Imagina que tu chegou num projeto agora, começou a trabalhar, massa. Daqui a, sei lá, 3 anos, você vai ter um conhecimento muito maior sobre aquela área daquele software aplicado, seja fintech, seja educação, data science e qualquer coisa. Então, se você não devolve esse conhecimento da área, do domínio do software que você ganhou com o tempo, de volta para o software, você vai estar sempre num débito técnico também. Massa. Além de economizar dinheiro e entregar coisa rápido, existem várias outras coisas que a gente consegue identificar como pontos de problema na nossa vida causados por trabalhar com um nível alto de débito técnico. Devo ter falado umas 40 vezes já essa palavra débito técnico. Ansiedade e depressão. O débito técnico, ele traz muito peso às nossas vidas. Se você está constantemente lidando com um código problemático, uma tarefa que parece simples, parece fácil de ser feita, ela pode se transformar num verdadeiro monstro. E muito causado por problemas ligados a débito técnico. Quem aqui já teve ou ainda tem algum código que é desatualizado ou não é nem mantido mais? E é um cenário realmente comum para a gente. Coisas ficam velhas, param de ser mantidas, param de ser usadas. Isso acontece. E isso é bem complicado de se lidar, porque a gente precisa aceitar todas as consequências e problemas que esse problema traz, que isso traz, né? Geralmente, o que acontece é você começar a copiar e colar código de uma biblioteca ou de um framework desatualizado e corrige as coisas você mesmo, ou até mesmo você faz uma cópia de um projeto porque o projeto oficial não é mais mantido e você tem que fazer alterações porque o seu software cresce e pede demandas de alterações naquele framework, naquela biblioteca. Além disso, você pode encontrar, por exemplo, incompatibilidades com outras ferramentas. Tipo, você usa um framework web que é meio antiguinho, o pessoal não mantém mais, mas aí a aplicação já foi escrita, você não vai mudar porque ela está escrita, ela está certa, ela funciona. Só que você quer usar uma biblioteca nova, descolada, legal, que vai te ajudar, que vai melhorar a qualidade, vai trazer várias coisas boas. Só que você não pode porque você está amarrado àquela ferramenta desatualizada. E também, imagina só como deve ser difícil para uma pessoa desenvolvedora ser realocada no mercado de trabalho depois de passar, tipo, 5, 7 anos trabalhando com framework em Python que não é mais mantido, e agora a pessoa precisa se mudar de carreira, né, para trabalhar com Django e Hash Framework, por exemplo. Muitos dos conceitos que a gente já está acostumado a trabalhar podem nem existir nessa ferramenta antiga. E isso é um problemão. Outra coisa é que não faz sentido uma empresa que você trabalha crescer, por exemplo, 300% por ano se o teu time não tiver saúde mental e tempo para trabalhar nessa escala. É bem comum esse cenário de startups e tudo mais, de glamourizar essas horas excessivas, porque inventaram alguma meta de venda, ou aconteceu algum pico de venda, ou no meio da noite o produto caiu, algum serviço do software caiu, alguma coisa, e você tem que acordar no meio da noite para levantar. E o mundo realista e responsável, né? As máquinas, tipo robozinho, ferramenta, deviam tomar conta dessas situações, em vez de colocar toda a pressão na gente, sabe? Depois de conversar sobre tudo isso, a Torre de Pisa está sustentável de novo. E, na real, essa é uma das raras situações onde um bug virou uma feature. E ela não vai cair mais, mesmo que ela continue caindo.
ela está caindo no modo controlado agora. E, e eu tenho certeza que isso não é por causa dos turistas que ficam tirando foto, tentando segurar e empurrar a torre de volta. E a mesma coisa acontece com o programa de Chico. Se a gente aplicar essas soluções viáveis, se nós podemos realmente ter um software sustentável, certo? Eu transcrevi essa palestra em um artigo no blog da LabCodes. Lá a gente tem todas as referências e fontes que eu usei, incluindo um link para uma awesome list, aquelas listas do GitHub, só sobre conteúdo de débito técnico. Uma pena que praticamente todos os conteúdos são em inglês, mas isso é uma coisa para eu pensar, inclusive. Mas está tudo lá salvo. Pode seguir esse link, lab.codes/Chico, que vai dar direto no artigo que eu escrevi, né? Que tá toda a palestra transcrita lá, bonitinha, com referências e tudo. E é isso, obrigado. Quem quiser me seguir é Luan Fonseca, para quase todo canto. Tem o GitHub da Labs, o Twitter da Labs e o Speaker Deck da Labs, onde essa palestra vai estar lá. E é isto. Obrigado. Difícil. Obrigada. Muito difícil. A gente acha que é porque tá online que não fica nervoso, é a mesma coisa. Bom, tem uma pergunta aqui do Dinossauro. Ele pergunta assim: débito técnico ou dívida técnica? Então... Tu já parou para pensar nisso semanticamente em português? Sim, sim. Não faz muito sentido falar débito técnico, né? Por fazer uma tradução literal, que é diferente. Mas eu acho que é um termo mais aceito, que muita gente entende mais fácil. Eu não lembro se eu falei dívida técnica em algum momento da palestra. Eu lembro que escrito eu tenho escrito em algum momento. Eu vejo como um sinônimo. Ou você quer trazer num sentido de dívida, do contexto de dívida, será? Não sei se é do que quis falar isso. Não sei. Posso perguntar depois no Discord. Sim. Então é isso, Luan. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Peraí, vamos ver. Isso, o Dinossauro tá falando que ia falar com você depois. Vamos, amigo. Me chama pra live. Segunda-feira aí. Já faz o... Então é isso, Luan. Obrigado, Roberta. Até mais. Até, boa noite.